eu tô grávida. Olhava pras mães, né, do meu Instagram, eu mutava praticamente todas elas, que eu achava a vida delas muito chata. E eu olhava, juro, eu falava, gente, que dó dessa mãe. Eu nunca me senti triste. E eu falava, eu tô triste. Eu tô triste. Eu sempre amei a minha vida, principalmente sempre amei a minha liberdade. Como se eu tivesse morrido. Eu tenho aprendido a me reconhecer de novo, porque por um momento eu me perdi, mas eu vou ser a melhor mãe que eu posso ser. Esse vai ser um papo muito longo, eu já tô avisando. Eu sendo muito vulnerável e, como sempre, muito honesta e transparente com vocês. Eu vou contar do porquê eu sumi das redes sociais, eu vou contar porque eu não consegui mais produzir conteúdo, o que aconteceu comigo nesse processo, o que tem acontecido comigo. Mas agora, depois de 4 meses, eu já me sinto pronta. Já contei a novidade lá no Instagram, inclusive, se você não me acompanha, na medida do possível, eu sempre posto tudo em tempo real. Normalmente eu sempre posto tudo em tempo real, mas a questão da gravidez, até no Instagram eu demorei muito pra contar a novidade, porque foi um processo e tem sido um processo, assim, muito desafiador. Inclusive, eu já vou começar o vídeo falando que se você tiver qualquer opinião, olhar de julgamento, nem assista esse vídeo não é pra você. Esse vídeo que, mesmo que se você é homem, mesmo que se você nunca engravidou na vida, você é mais do que bem-vindo a assistir esse vídeo. Mas, por favor, eu não vou aceitar nenhum tipo de julgamento, porque as coisas que eu vou falar aqui vão até ser um pouco pesadas, mas eu vou falar a minha realidade, né, os meus sentimentos, tudo que eu tenho vivido. Eu vou tentar explicar pra vocês em palavras, assim, o que eu tenho sentido nesse momento e ao longo desses meses. Agora nós estamos no comecinho de dezembro e lá no comecinho de outubro, exatamente há 2 meses atrás, eu descobri a minha gravidez. No dia 2 de outubro eu fiz o teste. Quando eu descobri a gravidez eu já tava de 5 semanas, mas eu nem desconfiei. Eu, na verdade, achei que eu estivesse doente, por conta, eu moro na Europa, né? Então, mudança de clima, tá ficando muito frio, já tá muito frio, né? Então, esse período de outubro começa a ventar muito, ficar muito gelado. Então, eu achei que realmente eu tivesse pegado um vento e não tava muito bem agasalhada, achei que eu tava doente. Tava, né, pra completar 30 anos. E a primeira coisa que eu percebi, assim, em mim, além de me sentir bem doente, porque foi isso que eu me senti muito doente, né? Então, muito indisposta, muito cansada, muito irritada. Mas pra mim era, meu período tá chegando, né? Vou pra ficar menstruada. Nunca fui de acompanhar certinho, mas eu sei que assim, sempre desceu, né? Então, nunca fui de acompanhar, então se tava atrasado eu nem sabia, nem suspeitei, na verdade. E aí a primeira coisa, assim, o primeiro sintoma que eu percebi em mim, mas de novo, eu jamais desconfiei que fosse gravidez, foi a auréola do meu peito. Mas como eu falei, né, eu tava pra completar 30 anos aquele mês. E dizem, né, nossa, porque o corpo da mulher, ele muda quando faz 30 anos, né? Me olhei no espelho e falei, caramba, mas os 30 anos já chegou com 2 pés na porta, né? Porque minha auréola, meu mamilo sempre foi muito pequenininho, muito pequenininho, assim, bem rosinha, bem clarinho. E aí eu vi que ele começou a ficar escuro e eu comecei a ter, de fato, uma auréola, né? Falei, nossa, realmente os 30 anos chegou, né? Tô com esse peito aqui estranho, mas tudo bem. E aí falei, bom, eu sou muito de aceitar as coisas, assim, sabe? Eu não sou encanada, nem nada. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, nossa, os 30 anos já chegou mudando tudo, né? E claro, eu tava assim, de novo, me sentindo muito irritada, uma enxaqueca, assim, horrível. E por isso que eu me senti muito doente. E aí meu marido falou pra mim, Valentina, sei lá, se fosse você eu faria um teste de gravidez, você tá grávida, hein? E ele brincando comigo, ele falou assim na minha barriga, tem um bebezinho aí! Ele, né, louco pra ser pai, ele falou, tomara que tenha um bebezinho aí, com a boca na minha barriga, né? Mas claro que não se passou de uma brincadeira, porque ele sempre pediu um bebê. Mas a gente nunca planejou por agora, assim, porque não fazia parte
dos meus planos agora. Eu sempre falava daqui 2, 3 anos, então assim, de fato, eu não suspeitei. E aí o que aconteceu? Esse dia eu tava num café com meu marido, passando mal, muito mal. Não era de ânsia de vômito, nem nada. Era um mal-estar terrível, como se eu tivesse, sei lá, com alguns sintomas de Covid, inclusive. Eu achei que tivesse com Covid, talvez. A gente foi nesse café de manhã e eu falei pro João, falei, nossa, vamos tomar esse café da manhã e já vamos correr pra casa. Ele falou, Valentina, isso não é normal, sabe? Você tem dormido nas suas últimas folgas, você tem estado muito irritada por nada. Eu acho que você tá grávida. Aí eu falei, ai, óbvio que não. Isso daqui é uma daquelas TPMs, né? E aquela enxaqueca que não ia embora, sabe? Uma semana. Terrível, terrível, terrível. E aí ele falou brincando, como já era o mês do meu aniversário, ele falou assim, Valentina, então vamos fazer o seguinte, pra me convencer a fazer o teste, né? Ele falou assim, olha, esse mês é seu aniversário. Se você fizer o teste, eu vou comprar o teste agora pra você. A gente vai lá na farmácia, eu compro o teste pra você, saindo aqui do café. Se der positivo, eu te dou uma Chanel. Aí eu falei, opa, essa é minha chance de ganhar uma Chanel, né? Mas, gente, claro que não se passou de uma brincadeira. Então, assim, a gente tava se divertindo, assim, porque... Imagina, a gente tá junto há 12 anos. Em 12 anos, imaginem quantos testes eu já não fiz. E, assim, todos deram negativos. Então, pra mim, seria mais um negativo, claro. E pra ele, por mais que ele queria, eu acho que ele também achou que ia dar negativo, sabe? E aí foi... A gente tava rindo, brincando, se divertindo. Aí ele foi na farmácia, comprou aquele melhor teste que tem, que ele já sai quantas semanas. Você já faz o xixi no negócio e sai assim, no mesmo segundo. Você não tem que esperar nem um segundo, ele já sai. Você não dá tempo nem de se limpar, que o negócio já sai se você tá grávida ou não. Cheguei em casa, fiz o teste. Positivo. Positivo no mesmo segundo. Ele tava no quarto, eu tava no banheiro e eu falei, eu tô grávida. E aí já saiu as semanas, então o grávido ele saiu bem rápido e aí ele ficou calculando as semanas e já deu 5 semanas. E eu falei, você não vai acreditar, eu tô grávida de 5 semanas e o João no quarto. E aí no segundo que eu saí, né, do banheiro, ele comemorando, eu vou ser pai, é o dia mais feliz da minha vida, ele super feliz. E eu foi muito instinto, assim, eu comecei a chorar de soluçar. E eu não conseguia parar de chorar e ele ficou sem entender porque ele tava super feliz comemorando, eu não tava comemorando ali com ele. Eu sentei no chão e fiquei chorando de soluçar por um tempão, muito assustada, né? Eu acho que o que eu posso descrever foi um choque que eu senti, porque eu não tava esperando aquilo. E eu já logo comecei a questionar algumas coisas pra ele. Eu falei, como que vai ser minha vida agora? Sabe? A gente não tá preparado pra isso. A gente não tava planejando isso. Mas a questão nunca foi o bebê, sabe? E aí que chega a segunda parte, né? Eu realmente tive um período de negação muito grande. Então, naquele mesmo dia, eu não sou uma pessoa de fazer surpresa, eu sou muito ansiosa, então eu já liguei pra minha mãe, eu já liguei pra minha família inteira, eu já contei pra eles. E sem fazer muitas surpresas, eles já atendiam o telefone, o vídeo, eu falei, eu tô grávida. Então não teve surpresa, não teve romantização, não teve nada. Normalmente as pessoas fazem vídeo, foto, ainda mais eu que registro sempre, o tempo todo. Eu não consegui, sabe? Eu só quis falar e desabafar, não sei se é porque... Eu tô num lugar que eu me sinto muito sozinha. E minha mãe falou, Valentina, se não fosse assim com você, talvez você nunca teria. Mas e aí que... Só pra contar pra vocês como foi que, né, naquele dia que eu descobri o que aconteceu. Tive sim um período de negação. Não de negação, mais uma vez, não foi uma negação pelo bebê. Mas o sentimento que eu tive foi um sentimento de luto. Como se eu tivesse morrido. Então eu tava vivendo o meu luto, como se as coisas que eu gosto não fossem mais acontecer, como se eu tivesse que abrir mão de tudo da noite pro dia. Foi essa sensação, assim, uma sensação literalmente de luto, como se eu tivesse morrido e eu tivesse me vendo ali, como se eu não fosse mais eu, sabe? Até porque eu tava num momento da minha vida muito feliz, sabe? Amando a minha vida. Eu sempre amei a minha vida, principalmente sempre amei a minha liberdade. Vocês sabem o quanto que eu amo viajar, o tanto que eu tenho, assim, focado na construção da minha carreira, né? Eu acho que a gente
vive num mundo que, assim, eu ouvi muito a minha mãe falando, porque ela viveu isso, né, de se doar 100% pros filhos na maternidade. Então eu nunca vi um meio termo. Então, e ela falando pra mim, seja independente, seja uma mulher independente, sabe? E eu vivendo aquilo, né, lutando pela minha independência. Recentemente comecei, assim, a colher frutos, né, do meu trabalho. Esse ano eu fiz algumas viagens pela empresa onde eu trabalho. Fiz algumas viagens pelo YouTube, fiz uma viagem pelo YouTube, Instagram também. Então agora que eu comecei a colher os frutos, eu pensei, poxa, perdi tudo! Tudo que eu construí até agora acabou, sabe? Então, esse meu lado de construção de carreira, minha individualidade, minha independência, minha liberdade, eu vi perdendo. E eu confesso que por eu amar muito a minha vida, no sentido de novo, eu amo minha liberdade, eu amo meu trabalho, eu amo me arrumar pra ir trabalhar, eu amo, sabe, ser uma mulher bem resolvida. Gosto de estar com meu marido, né, de ter essa vida de namoro, sabe? Por mais que a gente tá junto há muito tempo, a gente vive essa vida de estar junto, de estar namorando, de estar se curtindo, sabe? Sem tempo, quando a gente tem tempo, sabe, ficar de boa, as nossas regras. Eu confesso pra vocês que eu olhava pras mães, né, do meu Instagram, eu mutava praticamente todas elas, que eu achava a vida delas muito chata. E eu olhava, juro, eu falava, gente, que dó dessa mãe, que dó dessa mulher que virou mãe. Muitas vezes mulheres mais novas do que eu, ou da mesma idade que eu, sendo mãe. E eu olhava pra elas com um olhar de dó. Eu tinha dó de mulheres mães. Porque eu falava, até uma coisa que eu comentava com a minha mãe, eu falava, mãe, você vê alguma mãe, mulher, mães, de fato, assim, plena e feliz como uma mulher solteira sem filhos? E ela até assustou, assim, quando eu falei isso, né? Porque de fato eu tinha esse olhar de dó, sabe? Eu achava chato as influenciadoras que engravidaram, eu parei de seguir todas. Porque eu achava chato as que falavam de moda e começaram a falar muito de maternidade, que antes eu me identificava e depois com a maternidade zero me identificava. Eu deixei de seguir todas, agora eu sigo todas de novo. Então foi esse o meu sentimento de tipo, tá, eu entrei num mundo que eu julgava que eu não queria ainda, sabe? Eu não tava preparada pra isso. Então foi um momento de negação dessa minha nova vida, né, dessa coisa de ter que abrir mão. Nos dias de hoje eu acho que a mulher sim, ela tem que colocar ela em primeiro lugar, né, então eu sempre me coloquei em primeiro lugar. Pro meu relacionamento tá bem, eu que tenho que estar bem antes, né, porque se você não se cuida, se você não se ama, como você vai amar as pessoas que estão à sua volta? Então eu sempre me coloquei como prioridade pra eu estar sempre fazendo as coisas que eu gosto, sentir essa plenitude, e eu tava vivendo isso e do nada eu perdi. Então foi um processo de negação, sim, né, como eu falei, dessa minha nova vida. Os sintomas disso, né, pra vocês entenderem, eu não quis falar com mais ninguém, eu sumi, eu não queria nem atender as ligações da minha mãe, não queria simplesmente tocar no meu celular, sabe? Eu não queria muito menos ler coisa de maternidade, me deu aversão, assim. E até agora, assim, tem sido muito difícil pra mim entrar nesse mundo, né? Eu ainda tem sido um processo, né, aos pouquinhos, um dia após o outro. Eu tenho vivido isso, assim, bem lentamente, respeitando o meu tempo. Hoje em dia eu consigo falar, mas eu tenho sido aquela mãe que eu não quero ficar lendo, estudando, sabendo tudo e tendo... Ai, porque eu quero ter um parto assim, assado, eu quero chupeta, não chupeta. Gente, não! Eu quero que meu bebê venha com saúde e a gente vai se adaptar nessa nova vida juntos. E a gente vai descobrir e vai se respeitar um ao outro. Eu acho que a única coisa que quando estiver mais próximo, né, eu quero estudar sobre amamentação, mas é a única coisa. Porque de resto eu tenho me sentido bem, assim. Até tem algo, depois que eu postei no Instagram que eu tô grávida, várias pessoas, entra no grupo das mães da Irlanda, que não sei o que. Eu falei, gente, não.
sabe? Por enquanto eu não me vejo ainda participando desses grupos. Eu sei que é muita ajuda, eu sei que é com muito carinho, assim, né, que elas oferecem isso. Mas eu ainda tenho vivido esse momento de ir com calma. Mas eu sim fiquei num estado bem depressivo, né? E como eu tava falando, sintomas, o primeiro foi de não querer falar com ninguém. O outro sintoma foi de eu não consigo levantar da cama, eu nunca tive isso, eu nunca me senti triste. E eu falava, eu tô triste. Então, o que me ajudou nesse começo foi ver o quão meu marido tava animado, então isso me deu força. Só que, por outro lado, foi muito difícil pra ele saber lidar com as minhas emoções. Eu acho que ele se frustrou muito comigo, sabe? Eu acho que como ele tava muito feliz, talvez ele quisesse que a esposa dele também tivesse muito feliz. E eu fiquei me cobrando muito por isso, porque depois ele não soube lidar com as minhas frustrações, com as minhas questões, as minhas emoções, e a gente acabou se desajustando também. Então tem sido um período de ajustes, de reajustes, né? Tem sido um período também estressante, porque a gente tem que procurar um apartamento maior, né? E não é tão simples assim. Então, não é um período muito fácil. Então, como eu falei pra vocês, volto a dizer, né? O primeiro sintoma foi de não querer falar com ninguém. O segundo sintoma de não querer sair da cama, não tinha vontade de fazer nada, não tinha vontade de sair. Eu comecei a achar tudo que eu gostava. Eu comecei a questionar, sabe? Eu me senti vazia, eu me senti coisa que nunca tinha acontecido antes. Eu sempre tive uma autoestima muito forte, sabe? Eu sempre me vi uma mulher muito forte e eu me vi fraca. Pela primeira vez eu me vi vulnerável e principalmente essa coisa, eu me sentindo culpada, porque eu nunca tinha visto antes, eu nunca tinha visto uma grávida triste. Quando a gente abre o Instagram, a gente só vê grávidas felizes e bem resolvidas com aquilo, e mulheres que nasceram pra ser mãe. E eu não tava naquele momento, sabe? E eu tava me sentindo culpada, me achando talvez não tão boa o suficiente. E aí, numa das conversas com a minha mãe falou: filha, você tá construindo os seus sentimentos, isso é normal, você não planejou. E isso que minha mãe me falou de estar construindo os meus sentimentos me deu muita força. E eu falei, caramba, é verdade. A gente tem que construir os sentimentos, é com o tempo, sabe? Eu tenho que entender tudo isso. Inclusive eu me senti até bem deslocada por algum período, porque eu sinto que quando a mulher ela vira mãe, né, ela fica grávida, é como se ela não tivesse o direito de falar que não tá bem ou que não tá feliz. É como se a gravidez ela te desse um veredito pra você calar sua boca e aceitar isso, porque tanto, né, a mulher ela veio ao mundo pra isso. Então eu me senti muitas vezes nesse lugar de tipo, poxa, às vezes eu me abria pra alguém e as pessoas ficavam assim, como assim? Você tá se sentindo triste? Você tá grávida, sabe? Você não pode sentir, você tem que estar feliz. Também teve um período assim que o João, eu sei que era pro bem, mas como ele tava realmente muito animado, ele falava, você tem que falar com o bebê, você tem que cantar pro bebê, você tá conversando com o bebê, cuidado com o que você come que vai passar pro bebê, tudo isso influencia, tudo bem, eu sei que influencia, mas assim, eu preciso de um tempo, né, como minha mãe falou, construir meus sentimentos, porque não é da noite pro dia que só porque eu vi o teste positivo que na minha cabeça também vai virar essa chave positivo e eu já vou começar a conversar com meu bebê como se fosse o meu melhor amigo, porque não é ainda, sabe? É isso, é uma construção. Que bom, né? Essas mães que já nascem filho, já olham assim a barriga e já se sentem mães, já tem esse instinto, né? Agora, para outras mães é totalmente normal passar por isso, sabe? É normal. Por mais natural que seja ser mãe, todas as pessoas da face da terra nasceram através de uma mãe, né? De uma mulher que ficou gestante e que passou pelo que eu tô passando. Além de ser uma coisa muito natural, como ainda é muito difícil para a mulher ter que pensar como que vai falar isso no trabalho, né? Essa era uma questão muito forte minha,
de, poxa, perdi as minhas oportunidades, sabe? Agora que eu comecei a viajar pela Europa, 2 semanas de viagem, 10 dias, 1 semana. É claro que a minha chefe, na minha cabeça, né? Claro que minha chefe, se precisar, ficar 2 semanas, 10 dias, né, viajando, ela vai escolher uma mulher ou um homem que não tem filhos, né, que não tá amamentando. Você imagina? Claro que ela não vai me escolher, porque ela vai pensar, ela não pode, ela tem filho. Como que o marido vai fazer? Quem que vai cuidar? Quem que vai amamentar? Nesse primeiro momento, antes de falar no trabalho, eu falei todas essas minhas questões pro João e ele me deu maior força, sabe? Ele falou, Valentina, você vai continuar fazendo as suas coisas, se você precisar viajar, tem um pai aqui, sabe? Isso me deu muita força também. E no meu trabalho, quando chegou o momento de eu falar, que eu também já logo falei, eu não quis esperar, né? Eu já logo falei. Pra me sentir melhor, eu tava me sentindo muito mal. Então eu preferi falar e ser bem honesta. Até porque eu tive uma reunião com a minha chefe falando sobre o meu plano de carreira, né, do próximo ano. Então eu achei que seria uma desonestidade muito grande da minha parte, eu já sabendo que eu tava grávida, não contar da gravidez, né? Então, e eu fui muito bem acolhida, sabe? A minha chefe, ela me falou uma outra coisa que também me marcou muito, que ela falou, Valentina, primeiro de tudo, nada vai mudar e você jamais vai perder oportunidades aqui só pelo fato de você ter um bebê, sabe? Só pelo fato de você estar grávida, amamentando. Isso não muda nada. E ela falou outra coisa, o filho, né, ele vem pra agregar. Eu não vou mentir pra você e não vou falar, sabe, que vai ser a mesma coisa, não vai. Vai ser mais cansativo, provavelmente você vai ter que pagar alguém pra cuidar do seu bebê enquanto você tá trabalhando. Mas o seu filho vai vir pra agregar, vai te abrir um novo mundo, sabe? Você não vai deixar de vir trabalhar, de se arrumar, de fazer as coisas que você gosta. Você só vai ter mais um compromisso, né? Vai ser uma outra parte da sua vida, né? Então vai agregar. Isso me deixou muito tranquila. Então depois que eu conversei com ela, eu fiquei assim bem mais aliviada. Mas ainda assim, claro que não foi o que resolveu todas as minhas questões. E eu fiquei por um bom tempo bem introspectiva, continuei nesse momento de não querer fazer as coisas que eu gosto, não querer sair de casa. Eu só ia trabalhar, né, me esforçava ao máximo pra tá bem no trabalho. Questão assim, física, né, como eu falei, eu me senti muito doente. Por sorte, eu não tive nenhum enjoo, eu não vomitei nenhuma vez. Tanto que eu já engordei bastante, né, do meu peso normal, porque além de eu não vomitar, normalmente as grávidas nos primeiros meses elas emagrecem bastante, porque elas vomitam o tempo todo e não conseguem comer. Eu tive o oposto. Eu comi muito, muito por 5, tanto que eu falava pro João, eu falei, João, eu acho que é gêmeos, assim, porque o tanto que eu sempre fui bode garfo, sempre comi muito. Então você imagina, grávida e tudo muito gostoso. Tudo que eu colocava na boca, assim, delicioso, principalmente coisa salgada. Eu que sou uma formiga, fiquei, assim, louca, louca, louca por comida, assim, coisa salgada. Já vi diferença no meu corpo, então, por sorte, né, eu não vomitei, né, o que eu tava falando, mas eu tive muito sono e muita exaustão. Eu tive muita dor na minha barriga, né, eu não sabia, gente, por mais óbvio que pareça ser, claro, mas eu nunca fui de ter cólica, tirando a minha adolescência ali, com 13 anos eu tinha, mas depois, quando foi o primeiro período ali, eu tinha bastante cólica, mas ao longo da minha vida, eu nunca tive cólica, nunca nem sequer tomei um remedinho de cólica na minha vida, eu acho que se eu tomei foi uma vez. E eu comecei a ter uma queimação, eu tinha uma sensação de queimação e assim, meus músculos sendo esticados, porque na verdade é o útero que tá esticando, mas até aí eu não sabia. Então eu tive muito esse sintoma, eu tive muita dor na barriga, tenho bastante dor na barriga até hoje. Minha barriga pesa, meu peito pesa muito e eu sinto muito peso, então eu tenho sentido muita exaustão e muito sono, né? Mas é uma coisa assim absurda, né? Como eu falei, eu tenho trabalhado normalmente, mas eu tenho ficado bem mais ofegante, bem mais lenta, bem mais cansada. Então também foi difícil pra mim nesse processo de entender que eu sempre fui ligada nos 300 e mil, né? Nem 220, nos 300 e milhões. Sempre fui assim super enérgica.
até entender que a disposição do meu corpo mudou, que o ritmo do meu corpo mudou, também foi muito difícil pra mim aceitar, né? Que o meu ritmo é mais lento. Que eu sempre fui muito enérgica, muito viva. E eu me vi, assim, sem energia pra fazer nada, sem vontade e devagar mesmo. Então, por exemplo, eu moro no centro da cidade, eu vou andando até o meu trabalho. Demoro mais ou menos 25 minutos caminhando. Agora, grávida, eu demoro de 35 a 45 minutos andando. Eu nunca, em 1 ano e meio trabalhando nesse lugar, eu nunca peguei uma condução pra voltar do trabalho ou ir pro trabalho. Agora eu já tenho me respeitado no sentido de eu vou pegar o elevador quando eu chegar lá no trabalho, eu vou pegar o ônibus, né? Então, porque eu preciso sentar, preciso descansar, até porque como eu tô tendo essas dores na barriga, eu não quero que isso cause, né, um problema pro bebê, né? Porque como eu falei, tudo que eu quero é que venha com muita saúde, né? Então, eu sim tenho feito a minha parte desde o momento que eu descobri a gravidez, mas em questão pessoal foi muito difícil. Então, eu ouvi alguns comentários que me deixaram muito chateadas por homens, sabe? Que estavam até tentando ajudar, sabe? Que fizeram alguns comentários que eu não gostei, como por exemplo, mas gravidez não é doença, Valen. Quem é você pra falar que gravidez não é doença? Pra mim foi, pra mim tem sido, porque eu tô me sentindo extremamente doente, tanto que eu achei que eu tava doente, né? E mesmo se você é uma mulher que teve assim, que já passou por isso e teve uma gravidez assim super dos sonhos, tranquila e o sonho da vida, que bom pra você, porque cada mulher tem uma gravidez diferente. Tem mulheres que têm a questão física muito pior, né? E vomitam o dia todo. Eu nem mal posso imaginar como deve ser isso. Deve ser horrível. Tudo bem, o cansaço dá pra dar um jeito, sabe? A exaustão, eu dou um jeito. Eu que vou estar sofrendo. Mas, por exemplo, essa questão do vômito, eu não conseguiria trabalhar. Então isso me machucaria ainda mais. Então deve ser muito difícil vomitar o tempo todo. E tem mulheres que não sentem nada, que estão assim, maravilhosas e plenas. Então, assim, tenham empatia, sabe? Eu era uma pessoa que, confesso, eu não tinha empatia por mulher grávida e mãe. Porque na minha cabeça, eu pensava, a pessoa engravidou. Gente, eu tenho uma vida sexual ativa há muitos anos. E eu nunca fiquei grávida. Então, pra mim, as pessoas que ficavam grávidas era porque, não, foi decisão dela, né, consequência dela não se precaveu, etc. Só que a gente não pode julgar, porque as coisas acontecem. Então eu não tinha muito como eu falei, esse olhar de empatia. Eu tinha um olhar de dó, sabe? Era diferente pra mim. Tenham empatia. Eu até passei por uma situação lá em Paris, no museu que eu queria muito ir. Tava uma fila de 2 horas e normalmente os lugares... Você diz que você tá grávida e tem ali um acesso especial, né, para grávidas e pessoas, né, com necessidades especiais e tudo mais. E aí eu cheguei, tava uma placa escrito 2 horas de pé, e aí eu conversei com eles e eles riram da minha cara, porque eu tô de 4 meses, mas eu praticamente não tenho barriga, com uma roupa, assim, não dá pra ver. Então eles riram da minha cara como se eu estivesse mentindo. E eu falei, não, mas eu tenho a carta do médico. E me senti muito constrangida, porque todas aquelas pessoas que estavam na fila começaram a me olhar, sabe? E não foi uma situação legal. Inclusive, foi muito difícil pra mim quando às vezes eu comentava com as pessoas que eu tava grávida, principalmente nesse momento que eu tava vivendo, né, esse luto comigo, que eu tava tentando processar tudo que tava acontecendo, e as pessoas me perguntavam, mas e aí, você tá feliz? E eu não conseguia responder que sim, porque eu não tava feliz, eu tava me sentindo triste. Hoje as pessoas perguntam, você tá feliz? Hoje eu consigo falar que sim, que eu tô muito feliz, sabe? Eu tô muito animada. Principalmente depois que a gente vê o ultrassom, assim, é muito emocionante, sabe? Eu já tô uma mãe babona, porque eu vi aquele ultrassom lá, gente. É uma emoção, é uma felicidade que não dá pra explicar. Eu tenho aprendido a me reconhecer de novo, porque por um momento eu me perdi. E o que me ajudou também foi pensar que, caramba,
Eu sempre falo, Deus, eu coloco a minha vida em suas mãos. E aí eu comecei a pensar, Deus sabe o melhor tempo. O melhor tempo pra mim. Essa é a melhor hora de eu ter esse bebê. É um presente. Aí eu comecei a ver no sentido de esse bebê escolheu essa mãe, escolheu esse pai, tá animado pra viver essa vida com a gente, sabe? Tantas mulheres, né, casais que tentam engravidar de todas as formas, né, natural, artificial, e não conseguem. É um presente que eu recebi, sabe? É um presente. Então, eu não queria ser ingrata com a vida, sabe? Eu nunca fui de ter ingratidão com a vida, sempre fui muito grata. E não ia ser diferente agora. Então, ter esse pensamento também me deu muita força, porque é o que eu acredito. Eu acredito que Deus, ele sabe o que é melhor pra cada um. E às vezes é o empurrão que a gente precisa até pra crescer ainda mais e, sabe, aprender muito mais, evoluir. Então eu tô aberta, eu tô no momento agora que eu tô aberta pra vida, sabe? Eu tô confiando em Deus, eu tô confiando que Ele vai me capacitar. Porque se Ele me deu essa missão é porque Ele sabe que eu vou ser, sabe, a melhor que eu posso ser. Talvez eu não seja como as outras mães, sabe? Essas mães padrão que ficam em casa, abrem mão de tudo. Eu tenho certeza que eu não vou ser essa mãe, mas eu vou ser a melhor mãe que eu posso ser. E aí vocês vão me perguntar, mas Vale, e hoje? Como que você tá? Já passou esse momento triste? Como eu falei, hoje eu me sinto feliz, assim, aceitando, tendo muita gratidão por tudo isso, né? Sabendo que isso é o que é o melhor pra mim. Porém, ao mesmo tempo, tem sido sim um momento difícil. Eu vou falar pra vocês que, por exemplo, a minha dinâmica, né, como nossa dinâmica em casa como casal, a gente tem sim se desencontrado, né? Eu lembro que eu acho que eu e o João, a gente tem uma dificuldade muito grande em adaptação. Eu lembro que no primeiro ano que a gente se mudou pra Irlanda, a gente se desencontrou muito, assim, de conflito de ideias, de opiniões e muito estresse, faísca. Mas também depois que passou o momento dessa adaptação, foi tudo um mar de rosas e foi tudo muito gostoso até então, né? E agora que essa questão dele tá aprendendo a lidar, né, com esse novo eu, porque eu mudei já, né? Eu já vejo que eu tô diferente. Como eu falei, outra disposição. Tenho vivido os meus altos e baixos, então ele tem aprendido, né, a lidar mesmo também com as minhas emoções. Então a gente também tem se desencontrado um pouco. Claro, depois que o bebê nasceu, eu tenho certeza que vai ser a mesma coisa, sabe? Eu acho que a gente vai se ajustar e aí quando o bebê nascer, de novo a gente vai ter essa questão da adaptação e depois que a gente se adaptar, eu acho que vai dar tudo certo. Mas eu acho que isso é normal, eu acho que tem homens e homens, eu acho que o homem ele nunca vai entender, né, de fato, o que a mulher sente. E questão da alimentação já é, assim, a questão da gravidez, ela é muito restritiva. Isso que eu nunca fumei, nunca bebi, nunca usei nada, então essas coisas pra mim não fizeram diferença. Mas eu que sempre comi tudo, ter essa privação da alimentação tem sido muito estressante também no dia a dia, muito estressante. Então também gera um estresse essa coisa de você não poder comer e o meu marido controlando, maneira no doce todo dia e não é pra comer doce, então aquela briga. Então essa adaptação que é muito estressante, dessas restrições e privações, que tem muitas. Então até quando eu fui comemorar meu aniversário, né, que fui pra Paris e Marrocos, principalmente em Paris, gente, eu amo steak tartare, sabe, comer carne crua, e obviamente que não pode, então, ai, sabe, passei uma vontade, mas também comi outras coisas que eu gosto, então assim, é encontrar um equilíbrio, é saber que é um período, que é uma fase, mas no fim, dá tudo certo. E eu decidi fazer esse vídeo realmente pra trazer informação. Eu não quero só postar as fotos bonitinhas lá, com as legendas lindas dos meus momentos bons e não ser honesta. Então, como eu falei, eu nunca tinha visto uma grávida falando que já ficou triste na gravidez, né?
Claro que depois eu comecei a me informar, até vi a Tayla Ayala falando muito sobre isso, me identifiquei muito com ela. E eu sei que a internet, ela tem essa força mesmo de nos trazer pessoas tão queridas, né, que vão nos dar apoio. Então eu tenho certeza que todo comentário que eu ler aqui vai me dar ainda mais força. Esse carinho de vocês é muito importante, né? Esse apoio emocional é extremamente importante. Então, muito obrigada por me escutarem até aqui. Muito obrigada. Eu vou trazer muito mais vídeos pra vocês. Fiquem tranquilos que aqui não vai ser um canal de maternidade, tá? A gente vai continuar falando dos nossos produtos de luxo, moda, etc. Mas, como eu falei pra vocês, é algo que talvez vá agregar, né? Eu quero trazer essa parte da maternidade com coisas de informações, coisas que agregam, porque aqui a gente também não é uma máquina, né, gente? Desse lado aqui eu sou uma pessoa que tem sentimentos, eu gosto de bolsa, eu gosto de shopping, eu gosto disso, eu gosto daquilo, gosto de viajar, mas eu também sou uma pessoa que tem uma vida. E é muito gostoso poder compartilhar essas fases com vocês, as fases boas, as fases ruins, e a gente se apoiar, porque eu acho que o canal, ele serve pra isso, né? Pra vocês que estão aí, vocês são, assim, o time Valen, entendeu? Então, eu sei que aqui eu consigo encontrar muito apoio, muito carinho. Então é isso, dá muito like nesse vídeo pra eu saber que vocês gostaram, comenta aqui. Qualquer coisa, o que você sentir no seu coração, comenta aqui que eu vou amar ler. Me segue no Instagram pra acompanhar tudo em tempo real. Um super beijo pra você. E eu te espero no próximo vídeo, hein? Que agora eu vou voltar com tudo. Tchau!